O calor era insuportável. As chamas dançavam ao redor de Renata como bestas selvagens, devorando tudo em seu caminho. A fumaça espessa queimava seus pulmões a cada respiração desesperada, mas ela não podia parar. Não agora. Nos braços, carregava o corpo pequeno e inerte de uma menina de 8 anos, Alice, que havia encontrado desmaiada no segundo andar da mansão. O teto começava a rachar acima de suas cabeças. Pedaços de concreto e madeira em chamas despencavam como chuva mortal. "Aguenta, pequena, aguenta", murmurava Renata, suas pernas tremendo sob o peso da criança e do equipamento de proteção. A escada principal havia desabado minutos atrás, cortando sua única rota de fuga segura. Agora, ela precisava encontrar uma janela, qualquer janela, antes que toda a estrutura viesse abaixo. O som ensurdecedor de vigas se partindo ecoou pelo corredor. Renata olhou para trás e viu as chamas avançando como uma parede laranja e vermelha, consumindo tudo. Sua máscara de oxigênio estava quase vazia, o alarme soando insistentemente em seus ouvidos. Ela tinha talvez 2 minutos antes de ficar sem ar respirável. Alice ainda não havia se mexido em seus braços, e isso a apavorava mais do que as próprias chamas. "Não vai morrer no meu turno", disse entre dentes, forçando suas pernas exaustas a continuar. Era só uma bombeira de 25 anos, a única mulher em um corpo de 200 homens, constantemente questionada, humilhada e subestimada. Mas naquele momento, carregando aquela criança indefesa, ela era a única esperança entre a vida e a morte. Então, através da fumaça, viu uma luz, uma janela ainda intacta no final do corredor. Com o último fôlego de força que lhe restava, Renata correu em direção à salvação, sabendo que sua vida e a da menina dependiam dos próximos segundos. O que ela não sabia era que do lado de fora, um homem desesperado observava as chamas consumirem sua casa, rezando para que sua filha ainda estivesse viva. E que aquela noite mudaria não apenas 2 vidas, mas o destino de 3 pessoas para sempre. Mas para entender como Renata chegou a este momento de vida ou morte, carregando a filha do homem mais rico da cidade entre as chamas, precisamos voltar algumas semanas no tempo, quando sua vida seguia uma rotina completamente diferente, marcada por batalhas diárias muito menos visíveis, mas igualmente desafiadoras. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história que vai mexer com o coração de vocês, quero agradecer de todo o coração a cada um que está aqui acompanhando. Vocês do Brasil, que são nossa base e nossa força, muito obrigada por estarem sempre presentes. E também mando um abraço especial para nossos queridos ouvintes de Portugal, Reino Unido, Luxemburgo, Paraguai e Angola. É incrível saber que essas histórias estão chegando em tantos cantos diferentes, conectando corações além das fronteiras. Amo demais saber que vocês estão sempre aqui e confesso que fico de olhinho nos comentários para ver o que vocês estão achando. Cada comentário de vocês me inspira a continuar criando essas histórias. Sei que nem todas agradam todo mundo e está tudo bem, mas se quiserem sugerir ideias para novas histórias, fiquem à vontade. E se estão gostando, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder nenhuma história nova e nos comentários me contem de que cidade vocês estão assistindo. Se preferirem, podem só escrever um amei, que já fico feliz demais. Agora, vamos para essa história que vai fazer vocês vibrarem de emoção. 5:30 da manhã. O despertador tocou como sempre, cortando o silêncio do pequeno apartamento de Renata Silva. Ela se levantou de um pulo, já acostumada com a rotina militar que abraçara desde os 18 anos. Banho rápido, café preto sem açúcar, uniforme impecável. Aos 25 anos, ela era a única mulher em um corpo de bombeiros de 200 homens, e sabia que qualquer deslize seria usado contra ela. Não podia dar essa brecha para ninguém. O quartel central ficava a 20 minutos de casa, e Renata sempre chegava 15 minutos antes do horário. Não por zelo excessivo, mas porque precisava se preparar mentalmente para mais um dia de guerra silenciosa. Quando empurrou o portão de ferro do quartel, já podia ouvir as vozes dos colegas no pátio. "Lá vem a bonequinha", disse alguém, provocando risos abafados.
Será que hoje ela vai chorar de novo? Completou outro. Renata manteve a cabeça erguida e seguiu direto para o vestiário feminino, um cubículo improvisado que haviam construído a contragosto quando ela ingressou na corporação. O comandante Silva, um homem de 50 anos com bigode grisalho e barriga de cerveja, já estava à sua espera na sala de equipamentos. Silva, ele disse, sem nem levantar os olhos da prancheta, hoje você vai limpar os banheiros do segundo andar. Os rapazes fizeram uma bagunça ontem depois do churrasco. Renata sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz firme. Comandante, com todo respeito, sou bombeira formada e qualificada. Posso fazer qualquer serviço que os outros fazem. Ele finalmente levantou os olhos com um sorriso debochado. Claro que pode, boneca, mas hoje quero você nos banheiros. É uma ordem. A humilhação era deliberada, calculada para fazê-la desistir, como sempre. Enquanto esfregava o chão dos banheiros, Renata lembrava do pai. Sargento João Silva havia morrido em serviço quando ela tinha 15 anos, tentando salvar uma família presa em um desabamento. Ele sempre dizia que ser bombeiro não era profissão, era vocação. Filha, quando você salva uma vida, você salva um mundo inteiro. As famílias, os sonhos, o futuro daquela pessoa, costumava dizer nas poucas noites que conseguia chegar em casa para jantar. Foram essas palavras que a motivaram a prestar o concurso assim que completou 18 anos. Queria honrar a memória dele, provar que a filha do sargento Silva tinha a mesma coragem e determinação. Mas a realidade havia se mostrado bem diferente dos sonhos de adolescente. 7 anos depois, Renata ainda lutava diariamente para ser respeitada como profissional. Os colegas faziam piadas sobre sua força física, questionavam suas habilidades técnicas e sempre encontravam uma forma de lembrá-la de que ali não era lugar para mulher. Vai fazer unha, boneca, era a frase que mais ouvia. Bombeiro de verdade tem pelos no peito, era outra favorita. Mas o que mais a machucava não eram as palavras. Era ver os olhos de decepção dos colegas quando ela chegava para atender uma ocorrência. Como se sua presença fosse um problema a ser resolvido, não uma ajuda. À noite, quando o quartel ficava vazio, Renata voltava para treinar sozinha. Carregava mangueiras pesadas de um lado para outro. Praticava nós de salvamento até seus dedos ficarem em carne viva. Subia e descia escadas com equipamentos nas costas até suas pernas tremerem de exaustão. Ela sabia que precisava ser 2 vezes melhor que qualquer homem ali para receber metade do reconhecimento. E mesmo assim, muitas vezes não era suficiente. Sua vida pessoal havia sido completamente sacrificada nessa batalha. Aos 25 anos, nunca havia tido um namorado sério. Quem ia querer se envolver com uma mulher que vivia cercada de homens, trabalhando em uma profissão perigosa, sempre cheirando a fumaça e suor? O apartamento onde morava era pequeno e simples, mas limpo e organizado, como tudo em sua vida. Uma foto do pai na mesa da sala, algumas plantas que cuidava com carinho e uma estante cheia de livros sobre técnicas de salvamento e combate a incêndios. Aos fins de semana visitava a mãe, Dona Maria, que morava em uma casinha no subúrbio, e ainda chorava toda vez que via a filha de uniforme. Renata, minha filha, por que você não arranja um emprego mais seguro? Já perdi seu pai. Não posso te perder também, implorava sempre. Mas Renata sabia que não podia desistir, não apenas pela memória do pai, mas por todas as mulheres que viriam depois dela. Alguém tinha que abrir o caminho, mesmo que isso significasse enfrentar um inferno todos os dias. E foi assim que chegou aquela terça-feira de março que mudaria sua vida para sempre. Renata não fazia ideia de que, em algumas horas, todas as humilhações, todo o preconceito e toda a dor que carregava se transformariam em algo muito maior. Que sua coragem seria testada de uma forma que nunca imaginou, e que do outro lado da cidade, um homem que não conhecia sua existência estava prestes a se tornar a pessoa mais importante de sua vida. Do outro lado da cidade, em uma mansão de 3 andares cercada por jardins que pareciam saídos de revista, Eduardo Santos acordava todos os dias às 6 horas precisas, não por necessidade, mas por disciplina.
Aos 38 anos, ele havia construído um império no setor imobiliário que valia bilhões. Mas o sucesso financeiro não conseguia preencher o vazio que sentia desde que perdeu Marina, sua esposa, 3 anos atrás. O câncer havia levado não apenas a mulher que amava, mas também sua capacidade de confiar plenamente em alguém novamente. Papai, você vai trabalhar de novo hoje? Perguntou Alice, sua filha de 8 anos, enquanto tomava chocolate quente na cozinha maior que o apartamento inteiro de Renata. A menina tinha os olhos castanhos da mãe e a determinação teimosa do pai, uma combinação que derretia o coração de Eduardo todos os dias. Preciso trabalhar, princesa, mas hoje prometo que chego cedo para jantar, respondeu ele, beijando a testa da filha. Era uma promessa que tentava cumprir religiosamente desde que Marina morreu. Alice era tudo o que restava de sua vida anterior, de quando ainda acreditava em finais felizes. A rotina matinal de Eduardo era impecável como tudo em sua vida. Banho, terno italiano, café da manhã balanceado preparado pela governanta, revisão da agenda com a secretária particular. Ele comandava uma empresa de 200 funcionários, tinha apartamentos em Miami e Paris, carros que custavam mais que uma casa, mas sua maior preocupação era sempre a mesma: como proteger Alice de um mundo que havia tirado sua mãe tão cedo. Desde a morte de Marina, ele se tornara superprotetor, controlando cada detalhe da vida da filha, cada pessoa que se aproximava dela. As pretendentes não faltavam: mulheres da alta sociedade, viúvas elegantes, jovens interessadas em sua fortuna. Todas apareciam em eventos sociais com sorrisos perfeitos e histórias bem ensaiadas sobre como adoravam crianças. Eduardo havia aprendido a identificar o brilho interesseiro nos olhos delas quando descobriam o valor de sua conta bancária. Ah, que linda sua filha! Ela precisa de uma figura materna, não é? Era sempre a mesma conversa. Mas quando Alice fazia alguma pergunta inocente ou se comportava como criança normal, essas mesmas mulheres perdiam rapidamente o interesse genuíno. Papai, quando vou ter uma mãe nova? Alice perguntou na semana anterior, enquanto assistiam a um filme no cinema particular da mansão. A pergunta atingiu Eduardo como um soco no estômago. Por que você quer uma mãe nova, princesa? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Porque na escola todas as meninas têm mãe, e eu só tenho você. Não que você não seja suficiente, ela se apressou em completar, mas às vezes eu queria ter alguém para conversar sobre coisas de menina. Eduardo abraçou a filha com força, sentindo o peso de não conseguir ser tudo o que ela precisava. A mansão onde moravam era um palácio, mas muitas vezes parecia mais um museu silencioso. Quartos enormes e vazios, salas decoradas por profissionais que nunca pisaram ali novamente, uma piscina que Alice quase nunca usava porque não tinha amigos para brincar. Eduardo tentava compensar a falta de uma família grande com presentes caros, viagens para Disney, tudo que o dinheiro podia comprar. Mas percebia que a filha continuava pedindo a única coisa que ele não sabia como dar: uma mãe que a amasse de verdade. Helena Santos, mãe de Marina e avó de Alice, era presença constante na mansão. Uma senhora de 60 anos, sempre vestida com roupas caras e joias que brilhavam mais que sua personalidade, ela tinha opinião sobre tudo e todos. Eduardo, você precisa se casar novamente, dizia sempre. Alice precisa de uma mãe adequada, de boa família, que entenda nossa posição social. Para Helena, o mundo se dividia entre pessoas adequadas e inadequadas, e as inadequadas incluíam qualquer um que ganhasse menos de 6 dígitos por ano. Na empresa, Eduardo era respeitado e temido em igual medida. Funcionários sussurravam sobre sua frieza nas reuniões, sua capacidade de tomar decisões difíceis sem piscar, mas eles não sabiam que por trás da máscara de empresário bem-sucedido havia um homem que chorava sozinho no escritório quando olhava a foto de Marina na mesa. Um homem que tinha medo de amar novamente porque não suportaria perder outra pessoa importante. Um homem que se tornara prisioneiro de sua própria riqueza e responsabilidades. Alice era sua única fraqueza visível, a única pessoa que conseguia quebrar sua armadura emocional.
Quando ela sorria, Eduardo se lembrava de por que valia a pena continuar. Quando ela fazia perguntas curiosas sobre o mundo, ele redescobria a esperança. E quando ela dormia, ele ficava no quarto ao lado por horas, apenas ouvindo sua respiração, como se isso pudesse protegê-la de todos os perigos que não conseguia controlar. Naquela terça-feira de março, enquanto Eduardo fechava mais um negócio milionário, ele não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por uma mulher que nunca havia cruzado seu caminho, mas que carregava no peito a mesma coragem que ele precisava redescobrir. O sábado havia chegado com um sol dourado, que prometia um dia perfeito. Na mansão dos Santos, os preparativos para o aniversário de 8 anos de Alice estavam em ritmo acelerado desde as primeiras horas da manhã. Eduardo havia contratado uma empresa de eventos que transformou o jardim em um verdadeiro parque de diversões particular. Castelo inflável cor-de-rosa, mesa de doces que parecia saída de uma confeitaria francesa, palhaços profissionais e até mesmo um pequeno zoológico com pôneis e coelhos para as crianças. "Papai, está tudo lindo demais!" Alice gritou emocionada, correndo pelo jardim em seu vestido de princesa customizado. Eduardo sorriu, sentindo que finalmente havia acertado. Ver a filha feliz valia qualquer quantia que tivesse gasto. As primeiras famílias começaram a chegar por volta das 2 da tarde. Carros importados desfilavam pela entrada circular da mansão, entregando suas cargas preciosas de crianças bem vestidas e pais da alta sociedade. Helena Santos recepcionava os convidados na entrada principal, radiante em seu vestido azul marinho e colar de pérolas, fazendo questão de mencionar a todos o quanto aquela festa havia custado. "Eduardo não poupou esforços para nossa princesinha", repetia orgulhosa. "Tudo da melhor qualidade, como Alice merece." Para ela, o valor gasto era sinônimo de amor demonstrado. Eduardo observava tudo de longe, encostado na varanda do 2º andar. Ele se sentia deslocado em sua própria festa, como sempre acontecia em eventos sociais. Preferia 1000 vezes estar sozinho com Alice, lendo um livro ou assistindo desenhos, do que cercado de pessoas que só falavam sobre dinheiro, negócios e fofocas da alta sociedade. Mas sabia que aquilo era importante para a filha. Ela merecia ter amigos, se divertir, viver experiências normais de criança, mesmo que custasse sua paz de espírito. "Tio Eduardo", gritou uma das amigas da escola, correndo até ele com o vestido todo sujo de chocolate. "Alice disse que você tem um cinema em casa. É verdade mesmo?" Eduardo riu genuinamente pela primeira vez no dia. As crianças sempre conseguiam tirá-lo de sua seriedade natural. "É verdade, sim. Depois do bolo, se vocês quiserem, podemos assistir a um filme lá." A menina saiu correndo para contar para as outras, e Eduardo percebeu que talvez a festa não fosse tão ruim assim. Por volta das 4 da tarde, enquanto as crianças brincavam no castelo inflável e os adultos conversavam em grupos no jardim, ninguém percebeu o pequeno curto-circuito que aconteceu na cozinha. Um dos equipamentos de som, sobrecarregado pela quantidade de aparelhos ligados simultaneamente, começou a soltar faíscas pequenas e quase imperceptíveis. A princípio, parecia apenas um problema técnico menor. A governanta desligou o aparelho e achou que havia resolvido. Mas as faíscas já haviam encontrado as cortinas decorativas que enfeitavam a parede, e uma pequena chama começou a se espalhar silenciosamente pela parte interna da casa. O cheiro de fumaça chegou primeiro ao 2º andar, onde ficavam os quartos. Eduardo estava conversando com alguns convidados quando sentiu algo estranho no ar. "Vocês estão sentindo o cheiro de queimado?" perguntou, franzindo a testa. Os outros homens pararam para prestar atenção, mas o som da festa no jardim estava alto demais para que alguém se preocupasse imediatamente. "Deve ser alguma coisa da churrasqueira", disse um deles, voltando à conversa sobre o mercado imobiliário. Mas Eduardo conhecia sua casa como a palma da mão, e aquele cheiro não era de churrasco. Quando ele subiu para verificar, a situação já estava muito pior do que imaginava. O corredor do 2º andar estava tomado por uma fumaça densa,
e as chamas haviam se espalhado pelas cortinas e móveis com uma velocidade assustadora. "Todo mundo para fora da casa, agora!" gritou Eduardo, descendo as escadas correndo. O pânico tomou conta dos convidados. Mães desesperadas procuravam seus filhos, homens tentavam manter a calma enquanto direcionavam todo mundo para o jardim, e o som de choro de crianças assustadas misturava-se com gritos de desespero. "Alice! Onde está Alice?" Eduardo gritava, correndo pelo jardim e contando às crianças. Seu coração disparou quando percebeu que não conseguia encontrar a filha em lugar nenhum. "Alguém viu Alice? Alguém viu minha filha?" As outras crianças estavam todas no jardim, sendo consoladas por seus pais. Mas Alice havia simplesmente desaparecido. Helena estava histérica. Ela estava aqui há 5 minutos, estava brincando com as outras. O desespero tomou conta de Eduardo quando levantou os olhos e viu, através da janela do 2º andar, uma pequena figura que fazia seu sangue gelar. Alice estava na janela do quarto dela, aparentemente confusa e assustada com toda a correria. Ela havia subido para pegar algo e ficado presa quando a fumaça tomou o corredor. "Alice, não se mexe daí!" Eduardo gritou, mas sabia que ela não conseguia ouvi-lo por causa da distância e do barulho. As chamas já podiam ser vistas através de outras janelas, e a estrutura da casa começava a fazer ruídos preocupantes. Alguém já havia ligado para os bombeiros, mas Eduardo sabia que cada segundo contava. Sua filha estava presa em uma casa em chamas, e ele se sentia completamente impotente pela primeira vez na vida. Foi então que ouviu o som da sirene se aproximando. 3 caminhões do Corpo de Bombeiros surgiram na entrada da mansão como anjos salvadores. Eduardo correu até o primeiro caminhão, desesperado. "Minha filha está presa no 2º andar. Por favor, vocês precisam tirá-la de lá." O comandante Silva desceu do caminhão com o ar de quem já havia visto muitas emergências, avaliou rapidamente a situação e começou a dar ordens para sua equipe. Mas quando seus olhos encontraram Renata descendo de um dos caminhões, sua expressão mudou completamente. "Silva, você fica no caminhão organizando os equipamentos", ordenou o comandante Silva com um tom que não admitia discussão. "Os homens vão cuidar do salvamento." Renata sentiu a raiva familiar subir pelo peito, mas manteve a compostura. Era sempre a mesma história. Nas emergências mais importantes, ela era relegada a funções secundárias, como se 7 anos de experiência e treinamento não significassem nada. "Comandante, posso ajudar no salvamento. Conheço bem técnicas de resgate em altura", tentou argumentar, mas ele já havia se virado para coordenar os outros bombeiros. Enquanto os colegas desenrolavam mangueiras e preparavam escadas, Renata ficou observando a situação. A mansão era maior do que qualquer residência que já havia atendido, mas o princípio era o mesmo. Fogo era fogo, independente de onde acontecesse. Ela analisou a estrutura do prédio, as possíveis rotas de fuga, a direção do vento que espalhava as chamas. Era um incêndio agressivo, alimentado por materiais caros e inflamáveis que compunham a decoração luxuosa da casa. Móveis de madeira nobre, cortinas de tecidos finos, tapetes persas, tudo conspirava para tornar as chamas mais intensas e perigosas. Foi quando ouviu os gritos desesperados de Eduardo. "Minha filha, ela está na janela do 2º andar." Renata levantou os olhos e viu uma criança pequena na janela, claramente assustada e desorientada pela fumaça que começava a sair do quarto. A menina usava um vestido rosa de princesa e tinha cabelos castanhos que dançavam no vento. Não devia ter mais de 8 ou 9 anos. O coração de Renata apertou. Em 7 anos de profissão, salvamentos envolvendo crianças sempre a afetavam mais profundamente. Talvez fosse porque lembrava de si mesma aos 15 anos, quando perdeu o pai e se sentiu completamente desamparada. "Comandante, a escada não vai alcançar aquela janela", gritou um dos bombeiros. A escada mecânica do caminhão, mesmo completamente estendida, ficava pelo menos 2 metros abaixo da janela onde Alice estava presa. "Vamos tentar pelo lado interno", decidiu o comandante. "Rodrigues e Fernandes, vocês entram pela porta principal e sobem pela escadaria interna."
Mas Renata sabia que isso levaria tempo demais. Ela havia estudado o comportamento do fogo o suficiente para perceber que aquele incêndio estava se espalhando rapidamente demais. Em poucos minutos, o corredor interno estaria intransitável. "Silva, me passa aquela corda de rapel", ordenou o comandante, mas Renata não estava mais ouvindo ordens. Seus olhos estavam fixos na criança na janela, que agora tossia visivelmente por causa da fumaça. A menina estava com medo, provavelmente confusa, e Renata podia ver que, em questão de minutos, ela seria vencida pela intoxicação. Não havia tempo para burocracias ou hierarquias. Havia apenas uma vida em perigo, e ela tinha as habilidades necessárias para salvá-la. Sem pensar duas vezes, Renata pegou o equipamento de rapel que estava no caminhão e começou a se equipar rapidamente. "Silva, o que você pensa que está fazendo?", gritou o comandante quando percebeu o que ela pretendia. "Vou buscar a menina", respondeu ela, ajustando o capacete e verificando os mosquetões. "Eu não autorizei isso. É uma ordem direta para você ficar aqui." Mas Renata já estava correndo em direção à casa, carregando o equipamento. Ela havia passado anos sendo subestimada, humilhada e colocada de lado. Não ia permitir que isso acontecesse quando uma vida estava em jogo. A entrada principal da mansão era um inferno. A fumaça era tão densa que mal conseguia enxergar 1 metro à frente, mesmo com a máscara de proteção. O calor era sufocante, fazendo o suor escorrer por baixo do equipamento pesado que carregava. Renata conhecia aquela sensação. Era como entrar na boca de um dragão furioso, onde cada passo podia ser o último. Mas também conhecia sua profissão. Sabia como se mover em ambientes hostis, como conservar oxigênio, como ler os sinais que o fogo dava sobre sua próxima direção. Subir pela escadaria interna seria suicídio. As chamas já haviam tomado boa parte do 2º andar, e a estrutura de madeira começava a dar sinais de que não aguentaria muito mais tempo. Renata precisava de outra rota. Foi quando se lembrou das mansões que havia visitado em outras emergências. Casas daquele padrão sempre tinham escadarias de serviço, rotas alternativas que os empregados usavam para não incomodar os patrões. Se conseguisse encontrar uma dessas passagens, talvez pudesse chegar ao 2º andar, por um caminho menos comprometido pelas chamas. Tateando pelas paredes através da fumaça, Renata encontrou uma porta estreita que dava para o que parecia ser uma escada de serviço. A fumaça ali era menos densa, sinal de que o fogo ainda não havia chegado com força total àquela parte da casa. Ela começou a subir, cada degrau um esforço consciente contra o medo que tentava paralisá-la. Lá em cima, uma criança dependia de sua coragem. Uma criança que poderia ser salva se ela fosse rápida e esperta o suficiente. O peso do equipamento fazia suas pernas queimarem, mas ela continuou subindo degrau por degrau, respiração por respiração. Quando chegou ao 2º andar pela escada de serviço, a situação era ainda pior do que havia imaginado. O corredor estava tomado por chamas que dançavam no teto como se fossem vivas. A temperatura era insuportável, mesmo com todo o equipamento de proteção. O alarme de seu cilindro de oxigênio indicava que ela tinha talvez 15 minutos de ar respirável. 15 minutos para encontrar a menina, tirá-la dali e voltar em segurança. Parecia impossível, mas Renata havia aprendido com o pai que impossível era apenas uma palavra que pessoas medrosas usavam para justificar não tentar. Seguindo o som de tosses fracas, ela finalmente localizou o quarto onde Alice estava presa. A porta estava travada pelo calor que havia dilatado a madeira. Renata usou o machado para forçar a entrada e, quando a porta se abriu, encontrou a menina desmaiada no chão, próxima à janela. Ela estava respirando, mas fracamente. Não havia tempo para primeiros socorros ali. Precisava tirá-la daquele ambiente tóxico imediatamente. Foi quando ouviu o som que mais temia: vigas de sustentação começando a ceder. A casa estava desabando e ela tinha talvez 2 ou 3 minutos antes que tudo viesse abaixo. Renata pegou Alice no colo com toda a delicadeza que conseguiu reunir em meio ao desespero. A menina estava inconsciente, mas ainda respirava. Seu vestido de princesa estava sujo de fuligem,
e seus cabelos castanhos grudavam no rosto suado. "Aguenta comigo, pequena", murmurou Renata, ajustando a criança em seus braços de forma que pudesse carregar seu peso sem comprometer os movimentos. O treinamento de anos em salvamento a havia ensinado como distribuir o peso corporal para não se cansar rapidamente, mas carregar uma criança desacordada através de um prédio em chamas era algo que nenhum manual podia ensinar completamente. O caminho de volta parecia 3 vezes mais longo e 10 vezes mais perigoso. As chamas haviam se espalhado ainda mais, bloqueando algumas passagens que estavam livres apenas minutos antes. A escada de serviço por onde havia subido agora também mostrava sinais de comprometimento, com fumaça densa subindo pelos degraus como uma serpente venenosa. Renata precisava encontrar outra rota, e rápido. Seu cilindro de oxigênio estava quase no limite, o alarme soando insistentemente em seus ouvidos como uma contagem regressiva para a morte. Foi então que se lembrou da janela do quarto de Alice. Se conseguisse quebrar o vidro e sinalizar para a equipe lá embaixo, talvez pudessem improvisar uma rota de descida usando as cordas de rapel. Era arriscado, especialmente carregando uma criança inconsciente, mas era a única opção que restava. Renata voltou para o quarto, que agora estava quase intransitável por causa da fumaça. Com o cabo do machado, quebrou a janela em vários pedaços, sentindo o ar fresco do lado de fora como uma bênção divina. "Aqui! Estou aqui com a menina!" gritou com toda a força que conseguiu reunir. Lá embaixo, pôde ver o homem desesperado que devia ser o pai da criança, junto com dezenas de outras pessoas, olhando para cima com expressões de terror e esperança misturadas. A equipe de bombeiros havia posicionado uma lona de salvamento, mas a altura era grande demais para um salto seguro, especialmente carregando Alice. Seria necessário algo mais elaborado. "Renata, que diabos você está fazendo aí em cima?" gritou o comandante Silva através do megafone. Ela podia ouvir a raiva em sua voz, mas naquele momento não se importava com as consequências disciplinares que viria a enfrentar. Tudo o que importava era tirar aquela criança viva dali. "Comandante, preciso de uma corda para descer com a menina. Ela está viva, mas desmaiada", gritou de volta, tossindo por causa da fumaça que entrava pela janela quebrada. A operação de salvamento que se seguiu foi uma das mais complexas que Renata já havia participado. A equipe do solo precisou improvisar um sistema de polias e cordas para criar uma descida segura para 2 pessoas, sendo uma delas inconsciente. Cada segundo contava, pois a estrutura da casa dava sinais cada vez mais claros de que estava prestes a ceder. O som de madeira rachando e metal retorcendo pelo calor criava uma sinfonia sinistra que fazia o coração de todos os presentes bater mais rápido. Quando finalmente a corda chegou até a janela, Renata precisou tomar a decisão mais arriscada de sua carreira: amarrar Alice em seu próprio corpo e descer os 2 andares, confiando apenas em sua experiência e na resistência dos equipamentos. Se algo desse errado, ambas morreriam. Mas se ela não tentasse, com certeza morreriam de qualquer forma. "Perdoa, pequena, se isso machucar um pouco", sussurrou para Alice, ajustando as cordas de forma que a menina ficasse segura contra seu peito. A descida foi aterrorizante. A cada metro que descia, Renata sentia o peso da responsabilidade de 2 vidas em suas mãos. Alice continuava inconsciente, o que era ao mesmo tempo uma bênção, porque não estava sentindo o terror da situação, e uma preocupação, porque poderia significar intoxicação grave por fumaça. Renata controlava a velocidade da descida com movimentos precisos, mas suas mãos tremiam de tensão e suas pernas queimavam de esforço. Nunca havia feito um rapel carregando outra pessoa, e descobriu que era infinitamente mais difícil do que todos os treinos que já havia realizado. Quando seus pés finalmente tocaram o chão firme do jardim, Renata sentiu as pernas bambearem de alívio e exaustão. Imediatamente, uma equipe de paramédicos se aproximou para cuidar de Alice, mas antes que pudessem levá-la, a menina abriu os olhos lentamente. Seus primeiros olhares foram direto para o rosto suado e sujo de Renata, que ainda a segurava nos braços. "Foi um anjo que me salvou, papai",
Foram as primeiras palavras que Alice conseguiu murmurar com a voz rouca. Foi nesse momento que Renata levantou os olhos e viu o homem que havia estado gritando desesperadamente lá embaixo. Eduardo Santos estava parado a poucos metros de distância, com lágrimas escorrendo pelo rosto e uma expressão que misturava alívio, gratidão e algo mais que ela não conseguiu identificar naquele momento. Seus olhos se encontraram por alguns segundos que pareceram durar uma eternidade. Ele era mais alto do que havia imaginado, com cabelos escuros ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos que refletiam uma profundidade de emoções que a tocou de forma inesperada. Obrigado, ele disse simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Você salvou minha vida. Renata, ainda ofegante e tremendo de adrenalina, apenas assentiu com a cabeça. Não conseguia falar. Pela primeira vez em 7 anos de profissão, ela se sentia verdadeiramente recompensada pelo que fazia. Não pelas palavras de agradecimento, que já havia ouvido outras vezes, mas pela forma como aquele homem olhava para ela, como se ela fosse realmente um anjo, como Alice havia dito, como se ela fosse uma heroína de verdade, não apenas uma mulher tentando provar seu valor em um mundo de homens. 3 dias depois do incêndio, Eduardo não conseguia tirar a imagem de Renata de sua cabeça. A mulher que havia arriscado a própria vida para salvar Alice não saía de seus pensamentos. Ele havia tentado descobrir mais informações sobre ela, mas o corpo de bombeiros foi evasivo quando ligou perguntando: "A bombeira Silva está bem, senhor. Foi apenas inalação leve de fumaça, nada grave." Foi tudo o que conseguiu saber. Mas Eduardo queria mais que informações médicas. Queria agradecer adequadamente. Queria conhecer a pessoa por trás do uniforme que havia sido o anjo da guarda de sua filha. Alice estava internada em observação por 2 dias, mas felizmente não havia sofrido danos permanentes. A intoxicação por fumaça havia sido leve e ela se recuperou rapidamente com a resiliência natural das crianças. Mas toda vez que alguém perguntava sobre o acidente, ela contava a mesma história. "Uma moça muito corajosa me tirou de lá. Ela parecia um anjo, papai. Tinha olhos bondosos e me carregou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo." Eduardo sorria toda vez que ouvia essa descrição, porque correspondia exatamente ao que ele havia sentido ao ver Renata. No hospital, Eduardo havia oferecido pagar todos os custos médicos de Renata, mas foi informado que ela havia recusado. Disse que tem convênio médico pelo Corpo de Bombeiros e que não precisava de ajuda, explicou a enfermeira. Essa resposta intrigou Eduardo ainda mais. Estava acostumado com pessoas que sempre encontravam uma forma de se beneficiar financeiramente de situações envolvendo sua família. A recusa dela em aceitar qualquer compensação monetária era algo que ele nunca havia experimentado antes. Foi Helena quem deu a ideia que Eduardo não queria admitir que já havia tido. "Eduardo, você precisa encontrar essa mulher e agradecer adequadamente. Alice não para de falar nela, e francamente, acho que você também não consegue parar de pensar nela." A sogra estava certa, embora Eduardo tentasse convencer a si mesmo de que era apenas gratidão. "Talvez possamos convidá-la para jantar. Alice ficaria feliz em vê-la novamente, e eu poderia expressar minha gratidão de forma mais apropriada." Localizar Renata foi mais fácil do que Eduardo imaginava. Uma ligação para o quartel, mencionando que queria agradecer pessoalmente à bombeira que salvou sua filha, foi suficiente para conseguir que passassem o recado. "Diga a ela que Eduardo Santos gostaria de convidá-la para jantar, junto com sua filha Alice. É apenas uma forma de agradecer pelo que ela fez." A secretária anotou o recado e prometeu repassar, embora tenha mencionado que a bombeira Silva era conhecida por ser muito reservada e raramente aceitava convites sociais. Renata recebeu o recado com uma mistura de surpresa e nervosismo. Em 7 anos de carreira, nenhuma família que ela havia ajudado a havia procurado novamente após o salvamento. Geralmente as pessoas seguiam suas vidas e ela seguia a dela, cada um em seu mundo. Mas havia algo diferente naquela situação. Talvez fosse a forma como Eduardo havia olhado para ela, ou as palavras inocentes de Alice chamando-a de anjo. Seja lá o que fosse,
ela se pegou curiosa sobre como seria rever aquelas duas pessoas fora de uma situação de emergência. Você vai aceitar? Perguntou Carla, uma das poucas amigas que Renata tinha no quartel. Carla trabalhava na central de emergências e havia sido uma das únicas pessoas a apoiá-la desde o início de sua carreira. Não sei, Carla. Eles são de um mundo completamente diferente do meu. Eu não saberia nem como me comportar em uma casa daquelas. Renata tinha medo de se sentir deslocada, de não saber qual garfo usar ou de falar alguma coisa inadequada. Besteira. Você salvou a filha dele. Isso te dá o direito de jantar onde quiser, respondeu Carla com sua franqueza habitual. Depois de 2 dias de hesitação, Renata finalmente ligou para o número que Eduardo havia deixado. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Senhor Santos, aqui é Renata Silva, do Corpo de Bombeiros. Recebi seu convite para jantar. A voz dele soou genuinamente alegre quando respondeu. Renata, que bom que você ligou. Alice não para de perguntar quando vai ver você novamente. Pode vir no sábado, por volta das 7? Ela aceitou, embora seu estômago tenha dado um nó só de pensar em pisar novamente naquela mansão. O sábado chegou mais rápido do que Renata gostaria. Ela passou horas decidindo o que vestir, experimentando as poucas roupas sociais que tinha no guarda-roupa. Nada parecia adequado para jantar com um bilionário. Finalmente, escolheu um vestido azul marinho simples, discreto, mas elegante, que havia comprado para a formatura de um curso anos atrás. Checou o endereço 3 vezes antes de sair, dirigindo seu carro popular pelas ruas do bairro mais nobre da cidade, com o coração batendo acelerado. Quando chegou ao portão da mansão, Renata quase desistiu. A casa havia sido rapidamente restaurada após o incêndio, como se nada tivesse acontecido. Os jardins estavam impecáveis, a fachada brilhava sob a iluminação externa, e ela pôde ver através das janelas lustres de cristal que provavelmente custavam mais que seu salário anual. Eu não pertenço a esse mundo, murmurou para si mesma, quase dando ré para ir embora. Mas então se lembrou dos olhos de Alice, da gratidão genuína que havia visto no rosto de Eduardo, e resolveu tocar a campainha. Eduardo abriu a porta pessoalmente, dispensando os empregados. Estava vestido de forma casual, mas mesmo assim irradiava a elegância natural de quem nasceu na riqueza. Renata, entre, por favor. Alice está ansiosa para vê-la. Quando ela entrou no hall de entrada, ficou impressionada com a magnitude do espaço. Tetos altos, mármore italiano, obras de arte que pareciam pertencer a museus. Mas antes que pudesse se sentir intimidada demais, ouviu passinhos correndo na escada. Tia Renata, você veio! Gritou Alice, descendo correndo e se jogando nos braços dela. O abraço caloroso da menina derreteu todas as barreiras que Renata havia construído. Oi, princesa, como você está? Já está se sentindo melhor? Alice assentiu energicamente, pegando na mão de Renata e puxando-a para conhecer a casa. Vem, quero te mostrar meu quarto novo. Papai fez igual ao antigo, mas ainda melhor. Eduardo acompanhou as duas, observando com um sorriso no rosto como Renata interagia naturalmente com sua filha. Não havia fingimento ou interesse forçado. Era genuíno, caloroso, exatamente o que Alice precisava, e ele havia procurado em tantas outras mulheres sem nunca encontrar. Durante o jantar, preparado pela governanta, mas servido pelo próprio Eduardo para tornar o ambiente mais informal, a conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Alice dominava a mesa, contando histórias da escola e fazendo perguntas curiosas sobre o trabalho de bombeira. Você já salvou muitas pessoas, tia Renata. Deve ser muito legal ser uma heroína. Renata ria das perguntas inocentes, explicando sua profissão de forma simples e cativante. Eduardo observava tudo em silêncio, cada vez mais impressionado com a naturalidade e humildade daquela mulher extraordinária. As semanas que se seguiram ao primeiro jantar trouxeram uma rotina que nenhum dos dois havia planejado, mas que se estabeleceu naturalmente. Eduardo começou a aparecer no quartel de bombeiros com Alice, sempre com a desculpa de que a menina queria ver tia Renata. As visitas eram breves, mas suficientes para que os colegas de Renata começassem a fazer comentários.
Olha só, a bonequinha arranjou um namorado ricão, murmurava alguém sempre que o carro importado de Eduardo parava na frente do quartel. Renata fingia não ouvir, mas sentia o rosto queimar de vergonha e raiva. O comandante Silva não disfarçava sua irritação com as visitas. Silva, esse circo tem que parar. Aqui é quartel de bombeiros, não clube social, resmungou durante uma das passagens de plantão. Comandante, ele apenas traz a filha para me agradecer pelo salvamento. Não vejo problema nisso, Renata respondeu, mantendo a voz firme. O problema é que você está se achando especial demais. Não esqueça qual é seu lugar aqui. A frase foi como um tapa na cara, lembrando-a de que, mesmo depois de salvar uma vida de forma heróica, ainda era vista apenas como uma mulher intrusa em território masculino. Eduardo, por sua vez, enfrentava pressões diferentes, mas igualmente intensas. Helena havia inicialmente aprovado a aproximação, vendo como algo temporário e benéfico para Alice. É bom para a menina ter uma figura feminina positiva, mesmo que temporariamente, havia dito, mas quando percebeu que as visitas estavam se tornando frequentes e que Eduardo demonstrava interesse genuíno em Renata, sua atitude mudou completamente. Eduardo, você precisa ser mais cuidadoso. Essa mulher é de uma classe social muito diferente da nossa. Alice pode se acostumar e sofrer quando isso acabar. E por que isso precisaria acabar? Eduardo perguntou, surpreso com sua própria questão. Ele não havia planejado se interessar romanticamente por Renata, mas não conseguia negar que era exatamente isso que estava acontecendo. Havia algo na simplicidade e autenticidade dela que o atraía de forma irresistível. Depois de anos lidando com mulheres interesseiras e superficiais, encontrar alguém que não se impressionava com sua riqueza era revigorante. Porque vocês não têm nada em comum, Eduardo. Ela é bombeira, trabalha com as mãos, vive em um mundo completamente diferente. O que vão conversar a longo prazo? A pergunta de Helena ecoava na mente de Eduardo durante as noites em claro. Será que realmente tinham algo em comum, além da gratidão e da afeição que ambos sentiam por Alice? Decidiu descobrir. Começou a fazer convites mais elaborados, não apenas jantares rápidos na mansão, mas programas que permitissem conhecer melhor a personalidade de Renata. Um jantar em um restaurante discreto, uma tarde no parque com Alice, um cinema seguido de sorvete. Cada encontro revelava novas facetas da mulher que havia salvado sua filha. Renata, inicialmente hesitante, começou a se sentir mais confortável na companhia de Eduardo. Ele tinha o dom de fazê-la esquecer das diferenças sociais entre eles, tratando-a sempre com respeito e interesse genuíno. Quando ela contava histórias de seu trabalho, ele ouvia com atenção real, fazendo perguntas inteligentes e demonstrando admiração pela coragem que ela demonstrava diariamente. Você tem uma profissão incrível, Renata. Salvar vidas todos os dias. Isso é muito mais importante que qualquer negócio que eu faça, disse em uma das conversas. E ela percebeu que ele realmente acreditava no que dizia. Mas as diferenças de mundo se tornavam evidentes em momentos inesperados. Durante um jantar em um restaurante sofisticado, Renata se sentiu perdida entre tantos talheres e copos diferentes. Eduardo percebeu seu desconforto e, discretamente, começou a usar os mesmos utensílios que ela, fazendo com que se sentisse menos constrangida. Detesto esses protocolos formais, sussurrou para ela sorrindo. Prefiro comer com as mãos mesmo. O gesto simples tocou profundamente Renata, que percebeu que ele estava genuinamente tentando fazê-la se sentir incluída. Alice era o elemento que tornava tudo mais natural e menos complicado. A menina havia adotado Renata como uma figura materna, pedindo conselhos sobre escola, amigos e até sobre roupas. Tia Renata, você acha que esse vestido fica bonito em mim? Papai sempre diz que sim, mas ele é homem, não entende dessas coisas, ria Alice, girando para mostrar um vestido novo. Renata se divertia com essas interações, descobrindo um lado maternal que não sabia que possuía. Nunca havia pensado seriamente em ter filhos, mas com Alice tudo parecia natural e fácil. Foi durante uma dessas tardes na mansão que Renata conheceu melhor a rotina doméstica de Eduardo e Alice. A casa era administrada por uma equipe de empregados eficiente,
mas Eduardo fazia questão de participar ativamente da criação da filha. Ele ajudava com lição de casa, lia histórias antes de dormir e sempre reservava tempo para conversas sobre como havia sido o dia de Alice na escola. Ele é um pai incrível, Renata comentou com a governanta, Dona Marta, enquanto observavam Eduardo brincando de boneca com Alice no jardim. É mesmo. Desde que perdeu a esposa, ele se dedica inteiramente a essa menina. Nunca vi um pai tão presente, concordou a mulher mais velha. Dona Marta havia se tornado uma aliada inesperada de Renata. A governanta, que trabalhava na casa há 15 anos, havia visto Eduardo passar pelos piores momentos após a morte de Marina. Ele precisava de alguém como você na vida dele, disse certo dia, enquanto preparavam um lanche para Alice. Alguém que o faça sorrir de verdade novamente. Faz muito tempo que não vejo esse brilho nos olhos dele. As palavras da governanta fizeram Renata perceber que talvez Eduardo sentisse por ela algo mais profundo do que apenas gratidão. Mas nem tudo eram flores nessa aproximação gradual. Os comentários maldosos no quartel se intensificaram. A Silva está se achando a Cinderela agora. Aposto que já está planejando o casamento. Bombeira de dia e interesseira de noite. Cada comentário era como uma punhalada, especialmente porque vinham de colegas que ela respeitava profissionalmente. Renata começou a questionar se não estava realmente se iludindo, se não estava se deixando levar por um mundo que não era seu. A situação ficou ainda mais tensa quando uma revista de fofocas publicou uma foto de Eduardo e Renata saindo de um restaurante com a manchete "Bilionário Eduardo Santos tem novo romance com bombeira". A foto havia sido tirada sem que percebessem, mas mostrava claramente os dois conversando de forma íntima em uma mesa reservada. Eduardo ficou furioso com a invasão de privacidade, mas foi Helena quem expressou a preocupação mais profunda. Eduardo, isso vai virar um circo midiático. Você tem que pensar em Alice, na empresa, na nossa reputação. Esse tipo de relacionamento atrai o tipo errado de atenção. Na manhã seguinte à publicação da matéria, Renata chegou ao quartel e encontrou a revista espalhada por toda parte. Os colegas a olhavam com uma mistura de zombaria e inveja que a fez sentir-se menor do que nunca. Então é verdade mesmo, Silva? Você está namorando o milionário? Perguntou um dos bombeiros mais antigos, com um tom que não disfarçava o desprezo. Ele não é meu namorado. Somos apenas amigos, Renata respondeu, mas sua própria resposta soou falsa até para ela mesma. Será que eram realmente apenas amigos? E se fossem mais que isso, estaria errado? A pressão sobre Renata se intensificou de formas que ela nunca poderia ter imaginado. O comandante Silva, que já demonstrava antipatia por ela desde o primeiro dia, agora tinha uma munição extra para tornar sua vida profissional um inferno. Silva, você vai ficar responsável pela limpeza dos caminhões esta semana. E também pela organização do almoxarifado, anunciou durante a passagem de plantão na frente de todos os outros bombeiros. Eram tarefas que tradicionalmente eram distribuídas entre os novatos, mas Renata tinha 7 anos de experiência. A humilhação era deliberada e pública. Comandante, posso saber o motivo dessa mudança de função? Renata questionou, tentando manter a dignidade. O motivo é que eu comando aqui, e você obedece. A não ser que prefira procurar outro emprego. Ele respondeu com um sorriso malicioso. Talvez seu namorado milionário possa te sustentar, não é mesmo? As risadas dos colegas ecoaram pelo quartel, como punhaladas no coração de Renata. Ela sabia que estava sendo punida não apenas por sua proximidade com Eduardo, mas por ter ousado se destacar profissionalmente, salvando Alice. Helena Santos, por sua vez, havia decidido tomar medidas mais diretas para separar Eduardo de Renata. Durante um almoço de família no domingo, ela trouxe Patrícia Monteiro, filha de amigos da família e herdeira de uma fortuna em mineração. Eduardo, você se lembra da Patrícia, não é? Ela estudou em Paris, fala 4 idiomas e acabou de voltar de uma especialização em administração de empresas na Suíça. Patrícia era tudo que Helena considerava adequado, bonita, educada, rica e com o mesmo padrão social da família.
É um prazer revê-lo, Eduardo, disse Patrícia com um sorriso ensaiado. Soube que você tem uma filhinha linda. Adoro crianças. Sempre quis ter uma família grande. A conversa foi conduzida de forma que Eduardo se sentisse pressionado a mostrar interesse, mas tudo o que conseguia pensar era em como aquela situação contrastava com a naturalidade que sentia na presença de Renata. Alice, percebendo a tensão, perguntou inocentemente: Papai, quando a tia Renata vai vir almoçar com a gente de novo? O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo riso forçado de Helena. Eduardo começou a sentir o peso das expectativas sociais de uma forma que não experimentava há anos. Clientes importantes faziam comentários sutis sobre escolhas pessoais adequadas para homens de negócios. Membros do clube onde jogava golfe sussurravam quando ele passava. Ouvi dizer que Eduardo está envolvido com uma funcionária pública. Que fase estranha, não é? Deve ser crise de meia-idade. Os comentários eram sempre indiretos, mas suficientemente claros para que ele entendesse a mensagem. Sua relação com Renata estava sendo vista como inadequada pela elite social da qual fazia parte. A situação ficou ainda mais complexa quando o Coronel Marques, um oficial militar reformado com conexões políticas poderosas, procurou Eduardo em seu escritório. Santos, precisamos conversar sobre um assunto delicado, disse o coronel, acomodando-se na poltrona de couro da sala de reuniões. Tenho informações preocupantes sobre essa bombeira com quem você tem se envolvido. Eduardo sentiu a raiva subir, mas manteve a compostura. Coronel, minha vida pessoal não é assunto para discussão profissional. Ah, mas deveria ser, continuou Marques, abrindo uma pasta com documentos. Veja, essa Renata Silva tem um histórico de insubordinação no corpo de bombeiros. Desobedece ordens superiores, causa problemas disciplinares e agora está usando sua influência sobre você para tentar conseguir promoções indevidas. Os documentos eram uma compilação de relatórios distorcidos, transformando atos de coragem em atos de indisciplina. Ela entrou naquela casa em chamas contra ordens diretas, colocando toda a operação em risco. Isso não é heroísmo, Eduardo. É imprudência perigosa. Eduardo examinou os papéis com crescente indignação, mas também com uma semente de dúvida que o coronel havia plantado habilmente. Será que Renata realmente havia desobedecido ordens? Será que seu ato heróico havia sido, na verdade, um comportamento problemático? Coronel, ela salvou minha filha. Isso é tudo que importa para mim, Eduardo disse, devolvendo os documentos. E é exatamente por isso que você não consegue ver a situação com clareza, replicou Marques. Um homem na sua posição não pode se dar ao luxo de tomar decisões emocionais. Pense no que é melhor para Alice, para sua empresa, para seu futuro. Enquanto isso, Renata enfrentava seus próprios demônios internos. As diferenças entre seu mundo e o de Eduardo se tornavam mais evidentes a cada encontro. Durante um jantar beneficente para o qual Eduardo a havia convidado, ela se sentiu completamente deslocada entre mulheres que falavam sobre viagens para a Europa como quem discute o tempo e homens que mencionavam negócios milionários entre um gole de vinho e outro. — Você trabalha em que área, querida? Perguntou uma das senhoras da alta sociedade. Quando Renata respondeu que era bombeira, o silêncio constrangedor que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Que interessante. Deve ser muito desafiador, a mulher finalmente disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Eduardo sempre foi excêntrico em suas escolhas. O comentário, aparentemente inocente, carregava uma carga de preconceito que fez Renata se sentir como um objeto de curiosidade em um zoológico. Ela passou o resto da noite tentando não se sentir inferior, mas era difícil ignorar os olhares curiosos e os sussurros discretos que a seguiam por todos os cantos do salão. A gota d'água veio quando Alice inocentemente mencionou durante um almoço: Tia Renata, por que algumas pessoas da escola dos meus amigos dizem que papai está namorando uma pessoa diferente? O que quer dizer diferente? A pergunta partiu o coração de Renata, que percebeu que mesmo uma criança de 8 anos estava sendo exposta aos preconceitos dos adultos.
Eles querem dizer que eu não sou rica como vocês, Alice. E algumas pessoas acham que isso é importante. A honestidade da resposta fez Eduardo perceber o quanto Renata estava sofrendo com toda aquela situação. Foi nesse momento que Eduardo tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Ele havia marcado de se encontrar com Renata em um café discreto para conversarem sobre o futuro da relação. Quando chegou, encontrou-a mais séria e distante do que nunca. Eduardo, precisamos conversar sobre nós, ela disse antes mesmo que ele se sentasse. Eu acho que devemos parar de nos ver. As palavras atingiram Eduardo como um soco no estômago. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Renata respirou fundo antes de responder. Aconteceu que eu percebi que não pertenço ao seu mundo, Eduardo. E tentar pertencer está destruindo o meu. Renata, isso não é verdade. Você é a pessoa mais autêntica e corajosa que já conheci. Eduardo tentou argumentar, mas ela balançou a cabeça tristemente. Sua família não me aceita, meus colegas me desprezam, e Alice está ouvindo comentários maldosos na escola. Eu me tornei um problema na vida de vocês, não uma solução. A dor nos olhos dela era tão intensa que Eduardo sentiu vontade de abraçá-la e prometer que resolveria tudo. Mas as palavras do Coronel Marques ecoavam em sua mente, junto com os comentários de Helena e a pressão social que sentia diariamente. Talvez Renata estivesse certa. Talvez eles fossem realmente de mundos muito diferentes para que pudesse funcionar. O que Eduardo não sabia era que por trás de toda a pressão que sentia, havia uma conspiração cuidadosamente orquestrada entre Helena e o Coronel Marques. Os dois haviam se conhecido em um evento social algumas semanas antes e descobriram que tinham interesses mútuos. Helena queria livrar Eduardo do que considerava um relacionamento inadequado, e Marques tinha planos muito mais ambiciosos que envolviam a destruição completa da carreira de Renata no Corpo de Bombeiros. Helena, precisamos ser mais estratégicos, disse Marques durante um encontro discreto em um restaurante do centro da cidade. Não basta apenas pressionar Eduardo socialmente. Precisamos criar uma situação em que ele mesmo perceba que essa mulher é inadequada para ele. Helena tomou um gole de vinho antes de responder. O que você sugere, coronel? Já tentei apresentar outras mulheres, já fiz comentários sobre as diferenças sociais, mas Eduardo parece cego para a realidade. Marques sorriu com malícia, enquanto abria uma pasta com documentos. Tenho aqui relatórios detalhados sobre todos os salvamentos que a bombeira Silva participou nos últimos anos. Com algumas reinterpretações criativas, posso transformar seus atos de coragem em evidências de comportamento irresponsável e negligente. Helena examinou os papéis com interesse crescente. Como assim? Simples. O salvamento da Alice, por exemplo. Ela desobedeceu ordens diretas do comandante, colocou em risco a operação inteira e poderia ter causado a morte de ambas por imprudência. Mas ela salvou Alice, Helena argumentou, embora já conseguisse ver aonde Marques queria chegar. Salvou por sorte, não por competência. Um profissional responsável teria esperado reforços, seguido protocolos de segurança, coordenado com a equipe. O que ela fez foi um ato de heroísmo irresponsável, que poderia ter terminado em tragédia. A lógica distorcida de Marques era convincente para quem queria acreditar nela. E o que isso nos ajuda? Se conseguirmos provar que ela é uma profissional negligente, Eduardo perceberá que não pode confiar nela, nem mesmo profissionalmente, quanto mais pessoalmente. O plano elaborado por Marques envolvia plantar evidências de negligência em relatórios antigos, conseguir depoimentos de colegas que já tinham ciúmes de Renata e criar uma situação em que ela parecesse responsável por colocar vidas em risco. Tenho contatos no Corpo de Bombeiros que estão dispostos a colaborar. O comandante Silva, por exemplo, ficaria muito feliz em se livrar da única mulher de sua equipe. Helena assentiu com aprovação. E quanto isso vai custar? Para você, nada. Eu tenho meus próprios motivos para querer essa mulher fora do caminho. Os motivos de Marques eram mais sombrios do que Helena imaginava.
O coronel havia descoberto que o terreno onde ficava o quartel central dos bombeiros estava sendo considerado para um projeto de especulação imobiliária muito lucrativo. Se conseguisse desmoralizar o corpo de bombeiros local com escândalos de negligência, seria mais fácil justificar o fechamento da unidade e a venda do terreno para seus investidores. Renata havia se tornado um símbolo de competência e dedicação no corpo de bombeiros, e sua presença tornava mais difícil argumentar sobre a incompetência da instituição. A primeira fase do plano começou com a falsificação de relatórios. Marques tinha contatos suficientes na burocracia militar para alterar documentos oficiais sem levantar suspeitas imediatas. Relatórios de salvamentos bem-sucedidos foram reescritos para destacar violações de protocolo e riscos desnecessários. Depoimentos de pessoas salvas por Renata foram alterados para incluir preocupações sobre os métodos utilizados. Cada documento era tecnicamente legal, mas pintava um quadro completamente distorcido da realidade. O comandante Silva foi facilmente convencido a participar da conspiração. Coronel, seria um prazer colaborar para resolver esse problema. A Silva sempre foi uma dor de cabeça, e agora, com essa história de namorar ricaço, ela está se achando intocável. Silva forneceu acesso aos arquivos pessoais de Renata, permitiu que Marques entrevistasse outros bombeiros que tinham ressentimentos contra ela e até mesmo criou novas situações disciplinares baseadas em infrações inventadas. Olha só o que descobrimos nos arquivos da Silva. Silva disse durante uma reunião com outros oficiais, exibindo os documentos falsificados. Múltiplas violações de protocolo, insubordinação constante, colocação de vidas em risco por imprudência. Como ela ainda está na ativa é um mistério. Os oficiais que examinaram os papéis ficaram surpresos. Conheciam Renata como uma profissional dedicada, mas os documentos pareciam oficiais e convincentes. Talvez devêssemos abrir um processo disciplinar formal, sugeriu um deles. Enquanto a conspiração se desenvolvia nos bastidores, Renata começou a perceber mudanças sutis em seu ambiente de trabalho. Colegas que antes eram neutros ou até amigáveis começaram a tratá-la com frieza. Suas sugestões em reuniões eram ignoradas ou rejeitadas sem explicação adequada. Pequenas infrações que normalmente seriam ignoradas começaram a ser documentadas com rigor excessivo. Renata, você chegou 3 minutos atrasada hoje. Isso vai para seu relatório disciplinar, anunciou Silva com satisfação maliciosa. A pressão psicológica era constante e calculada. Renata era excluída de treinamentos importantes, suas escalas de trabalho eram alteradas para os horários piores, e ela começou a receber tarefas que não condiziam com sua experiência e qualificação. Silva, você vai ficar responsável pela manutenção dos extintores do prédio administrativo. É um trabalho importante que requer atenção aos detalhes. Silva disse, sabendo que era uma tarefa tipicamente delegada a funcionários administrativos, não a bombeiros operacionais. O que mais machucava Renata não era a perseguição em si, mas a sensação de que estava perdendo a confiança dos colegas que antes a respeitavam. Bombeiros com quem havia trabalhado em salvamentos perigosos começaram a questionar suas decisões, a duvidar de sua competência, a tratá-la como se fosse uma amadora perigosa. Renata, você tem certeza de que esse é o melhor método para essa situação? Perguntou Rodrigues, um colega de anos, durante um treinamento de resgate. Era o mesmo homem que já havia confiado sua vida nas habilidades dela em emergências reais. A situação chegou ao ponto crítico, quando Marques apresentou a Eduardo uma pasta completa com todas as evidências que havia coletado. Eduardo, você precisa ver isso. Sua amiga bombeira não é a heroína que você pensa que ela é. Os documentos eram impressionantes em sua aparente oficialidade e detalhamento. Relatórios assinados por superiores, depoimentos de vítimas, registros disciplinares. Tudo apontava para um padrão de comportamento irresponsável e perigoso. Isso não pode estar certo, Eduardo disse, examinando os papéis com crescente incredulidade. Renata salvou Alice. Eu vi com meus próprios olhos. E quase matou as duas no processo,
Marques replicou suavemente. Leia o relatório técnico do salvamento. Ela violou pelo menos 5 protocolos de segurança, agiu sem autorização e só conseguiu sair viva por pura sorte. Um profissional competente teria esperado os equipamentos adequados e seguido os procedimentos padrão. As palavras de Marques eram como veneno, plantando sementes de dúvida na mente de Eduardo sobre a mulher em quem havia começado a confiar sua vida e a de sua filha. A conversa entre Eduardo e Renata no café havia terminado com uma despedida fria e dolorosa. Ele não conseguiu encontrar argumentos para contradizer o que ela havia dito sobre pertencerem a mundos diferentes, especialmente com os documentos do coronel Marques ainda ecoando em sua mente. Talvez você tenha razão. Foram as últimas palavras que ele disse antes de se levantar e sair, deixando Renata sozinha, com um café que esfriava e um coração que se despedaçava lentamente. Renata voltou para casa naquela noite, sentindo-se mais vazia do que jamais havia se sentido. O pequeno apartamento, que sempre fora seu refúgio, agora parecia ainda menor e mais solitário. Ela se sentou no sofá, olhando para a foto do pai na mesa de centro, e pela primeira vez em anos, chorou de verdade. Não eram lágrimas de frustração ou raiva, como estava acostumada a derramar após os dias difíceis no quartel. Eram lágrimas de perda, de um futuro que ela havia começado a imaginar e que agora se esvaía como fumaça. Pai, eu tentei ser forte como você me ensinou, sussurrou para a fotografia. Mas não sei se consigo continuar lutando sozinha. A solidão que sempre havia conseguido suportar agora parecia esmagadora. Pela primeira vez em sua vida adulta, Renata havia experimentado como era fazer parte de uma família, sentir-se amada e valorizada por quem ela realmente era, não pelo que provava profissionalmente todos os dias. E agora, tudo isso havia acabado. Do outro lado da cidade, Eduardo enfrentava uma crise diferente, mas igualmente devastadora. Alice não parava de perguntar sobre Renata, e ele não sabia como explicar para uma criança de 8 anos que às vezes as pessoas simplesmente se afastam de nossas vidas. Papai, por que a tia Renata não vem mais nos visitar? Ela não gosta mais da gente? Perguntou Alice durante o café da manhã, com os olhos cheios de lágrimas que partiam o coração de Eduardo. Não é que ela não goste da gente, princesa. É que às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis. Eduardo tentou explicar, mas suas próprias palavras soavam vazias até para ele mesmo. Como explicar para uma criança que ele havia permitido que pressões sociais e documentos suspeitos destruíssem algo que poderia ter sido maravilhoso? Como admitir que havia sido covarde demais para lutar pelo que realmente importava? Helena observava a tristeza de Eduardo e Alice com uma mistura de satisfação e desconforto. Ela havia conseguido o que queria, separar Eduardo de Renata, mas não havia previsto como isso afetaria profundamente tanto o neto quanto a neta. Alice, especialmente, parecia ter perdido a alegria característica. A menina, que antes era falante e curiosa, agora ficava horas em silêncio, olhando pela janela como se esperasse ver Renata chegando para visitá-los. Eduardo, talvez devêssemos explicar para Alice que a Renata não era adequada para nossa família, Helena sugeriu durante um jantar particularmente silencioso. Assim ela entenderia melhor. Eduardo a olhou com uma frieza que ela não havia visto desde a morte de Marina. Mãe, por favor, não transforme Alice em alguém preconceituosa como você. Renata é uma pessoa extraordinária, e Alice tem razão em sentir falta dela. As palavras cortaram Helena mais profundamente do que ela esperava. A situação de Alice piorou quando ela começou a ter pesadelos. Acordava no meio da noite gritando, sonhando com incêndios e pessoas que não conseguiam ser salvas. Eduardo corria para o quarto dela, a encontrava suada e tremendo, perguntando: Papai, e se alguém precisar de ajuda e a tia Renata não estiver lá para salvar? As palavras inocentes da filha atingiam Eduardo como facadas, lembrando-o de que Renata não era apenas uma mulher por quem havia se interessado romanticamente, mas também a heroína que havia salvado o que ele tinha de mais precioso no mundo. No quartel,
a situação de Renata deteriorava rapidamente. O processo disciplinar baseado nos documentos falsificados de Marques havia sido oficialmente aberto, e ela agora enfrentava a possibilidade real de perder não apenas o emprego, mas também seu registro profissional. Silva, você está sendo acusada de negligência grave, insubordinação e colocação de vidas em risco, anunciou o comandante Silva durante uma reunião formal, com um sorriso que não conseguia disfarçar completamente. Você tem direito a um advogado. Renata olhou para os documentos que lhe foram apresentados e sentiu como se estivesse vendo a vida de outra pessoa. Cada salvamento que havia realizado com dedicação e coragem estava sendo retratado como um ato de irresponsabilidade perigosa. Pessoas que ela havia salvado supostamente haviam dado depoimentos questionando seus métodos. Colegas que ela respeitava haviam assinado relatórios criticando sua conduta. Isso não pode estar certo, murmurou folheando os papéis. Se eu salvei essas pessoas, elas estavam agradecidas. As pessoas podem ficar agradecidas no momento, Silva, mas depois refletem sobre os riscos desnecessários a que foram submetidas. Silva respondeu com falsa preocupação. Você sempre foi impulsiva demais e agora suas ações estão sendo questionadas por quem realmente entende de operações de segurança. Renata sabia que estava sendo perseguida, mas os documentos pareciam tão oficiais, tão detalhados, que começou a questionar suas próprias memórias. Seria possível que seus métodos fossem realmente inadequados? A pressão psicológica era implacável. Renata começou a ter insônia, passando noites inteiras repassando cada salvamento que havia realizado, tentando identificar onde poderia ter errado. Parou de comer adequadamente, perdeu peso e até mesmo sua mãe, Dona Maria, começou a se preocupar. Filha, você está muito magra. O que está acontecendo no seu trabalho? Renata não conseguia explicar para a mãe que toda sua carreira estava sendo destruída por forças que ela não compreendia completamente. Foi em uma dessas noites de insônia que Renata tomou a decisão que quase destruiu sua vida para sempre. Ela dirigiu até o cemitério onde seu pai estava enterrado, algo que não fazia há meses. Sentou-se na grama em frente ao túmulo e, finalmente, deixou toda a dor sair. Pai, eu não consigo mais. Eles estão destruindo tudo pelo que lutei. Talvez eu não seja mesmo boa o suficiente para ser bombeira. Talvez nunca tenha sido. A madrugada a encontrou ainda no cemitério, com os olhos inchados de tanto chorar e uma decisão tomada. Renata havia decidido renunciar ao corpo de bombeiros antes que fosse demitida. Pelo menos assim, preservaria alguma dignidade. Não lutaria mais contra moinhos de vento. Não tentaria mais provar que merecia estar em um lugar onde claramente não era bem-vinda. Voltaria para casa, escreveria uma carta de demissão e tentaria reconstruir sua vida longe de tudo que a estava destruindo. Mas quando chegou em casa e ligou a televisão para se distrair enquanto escrevia a carta, viu uma notícia que mudou tudo. Um incêndio em um prédio residencial havia deixado várias famílias desabrigadas na madrugada. A reportagem mostrava o desespero de uma mãe que não conseguia encontrar seu filho pequeno entre os sobreviventes. E ali, no meio do caos, Renata viu Rodrigues e outros colegas do quartel tentando organizar as buscas. Por um momento, esqueceu de sua própria dor e sentiu a vocação que havia herdado do pai pulsando novamente em seu coração. Eduardo passou semanas tentando convencer a si mesmo de que havia tomado a decisão certa ao se afastar de Renata. Mergulhou-se no trabalho com uma intensidade que preocupava até mesmo seus funcionários mais próximos. Fechava negócios atrás de negócios, participava de reuniões intermináveis e ficava no escritório até altas horas da madrugada. Qualquer coisa para não pensar na mulher que havia saído de sua vida tão abruptamente quanto havia entrado. Mas Alice não colaborava com seus esforços de esquecer. A menina havia adoecido, não fisicamente, mas emocionalmente. Parou de brincar com as bonecas, perdeu interesse nos jogos de videogame e frequentemente era encontrada olhando pela janela como se esperasse ver Renata chegando. Os médicos que Eduardo consultou
Disseram que era uma reação normal ao luto, mas que precisava de tempo e cuidado para ser superada. Ela precisa entender que algumas pessoas entram em nossas vidas temporariamente, explicou a psicóloga infantil. Mas para uma criança, isso é muito difícil de aceitar. Foi durante uma dessas consultas médicas que Eduardo encontrou Dona Marta, a governanta, chorando discretamente na cozinha. Dona Marta, o que aconteceu? Perguntou preocupado. A mulher mais velha hesitou antes de responder, claramente lutando com algum dilema interno. Senhor Eduardo, eu não deveria me meter, mas não consigo ver Alice assim. Ela está definhando de saudade da Renata. As palavras da governanta atingiram Eduardo como um soco no estômago, lembrando-o de que sua decisão havia afetado não apenas sua própria vida, mas a da filha. Talvez seja melhor assim, Dona Marta. Alice precisa aprender que nem todas as pessoas podem fazer parte de nossa vida. Eduardo respondeu, repetindo as palavras que Helena havia usado tantas vezes. Mas Dona Marta, que conhecia a família há 15 anos e havia visto Eduardo em seus piores momentos, não se intimidou. Com todo respeito, senhor, mas isso é besteira. Aquela moça era boa para vocês dois. Eu vi como o senhor sorria quando ela estava aqui. Fazia anos que não via esse brilho em seus olhos. A conversa com Dona Marta plantou uma semente de dúvida que Eduardo tentou ignorar, mas que crescia a cada dia. Ele começou a questionar os documentos que Marques havia mostrado, a se perguntar se não havia sido precipitado demais em suas conclusões. Foi então que decidiu fazer sua própria investigação. Se Renata realmente era uma profissional negligente, como os documentos sugeriam, ele encontraria evidências independentes. Se não fosse, então havia cometido um erro terrível. Eduardo começou discretamente, ligando para famílias que Renata havia ajudado em salvamentos anteriores. Para sua surpresa, todas tinham apenas elogios a fazer. Aquela bombeira foi um anjo, disse uma senhora idosa que havia sido resgatada de um incêndio no ano anterior. Ela ficou comigo o tempo todo, me acalmando, me dando forças. Sem ela, eu teria entrado em pânico e talvez não tivesse sobrevivido. Relato após relato, Eduardo ouvia apenas gratidão e admiração pela competência e dedicação de Renata. Intrigado com a discrepância entre os documentos de Marques e os depoimentos que coletava, Eduardo decidiu ir mais fundo. Contratou um investigador particular para examinar a veracidade dos relatórios que havia recebido. Senhor Santos, disse o investigador após uma semana de trabalho, há algo muito estranho com esses documentos. As datas de algumas assinaturas são posteriores aos eventos que supostamente descrevem, e vários dos depoimentos foram alterados após a emissão original. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Ele havia sido manipulado, usado como peça em um jogo muito maior do que imaginava. Os documentos eram falsificações elaboradas, projetadas para destruir a reputação de Renata. Mas por quê? Quem se beneficiaria com a destruição da carreira de uma bombeira dedicada? Eduardo pediu ao investigador para aprofundar a pesquisa, e o que descobriu o deixou nauseado. Coronel Marques tem interesses financeiros em um projeto imobiliário que envolve o terreno onde fica o quartel central dos bombeiros, explicou o investigador durante uma reunião em seu escritório. Ele precisa justificar o fechamento da unidade para liberar o terreno para construção. Desmoralizar o corpo de bombeiros com escândalos de negligência facilitaria esse processo. E a bombeira Silva, por ser competente e dedicada, representava um obstáculo para seus planos. Eduardo sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Não apenas havia sido enganado, mas havia permitido que usassem seu nome e influência para destruir uma mulher inocente. Uma mulher que havia salvado sua filha, que havia trazido alegria de volta à sua vida, que havia sido castigada por ter se envolvido com ele. E Helena? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sua sogra foi contatada por Marques e concordou em colaborar. Ela via a situação como uma oportunidade de separá-lo da bombeira, que considerava inadequada para a família. A traição de Helena doía quase tanto quanto sua própria cegueira. A mulher em quem confiava para cuidar de Alice, que considerava uma segunda mãe,
havia conscientemente participado de um esquema para destruir a vida de uma pessoa inocente. Eduardo se lembrou de todas as vezes que Helena havia feito comentários sutis sobre Renata, de como havia insistido em apresentar outras mulheres, de como havia plantado dúvidas sobre a adequação social do relacionamento. Naquela mesma noite, Eduardo confrontou Helena em sua sala de estar. Mãe, preciso que você me conte a verdade sobre Renata Silva. Helena, percebendo pelo tom de voz dele que algo havia mudado, tentou manter a compostura. Eduardo, não entendo do que você está falando. Estou falando da sua conspiração com o Coronel Marques para destruir a carreira de Renata, Eduardo disse, jogando os relatórios do investigador sobre a mesa. Estou falando de como você me manipulou para que eu acreditasse em mentiras sobre a mulher que salvou minha filha. Helena empalideceu ao ver os documentos, mas tentou justificar suas ações. Eduardo, eu fiz isso por você e por Alice. Aquela mulher não era adequada para nossa família. Ela ia trazer problemas, complicações que vocês não precisavam. A única coisa que ela trouxe foi alegria, mãe. A alegria que você destruiu com seus preconceitos e manipulações. Eduardo nunca havia falado com Helena com tamanha dureza, mas a raiva que sentia era proporcional à dor que havia causado. Alice estava feliz pela primeira vez desde que Marina morreu. Eduardo continuou, sua voz carregada de emoção. Eu estava feliz, e você destruiu isso porque não consegue aceitar que felicidade não tem classe social. Helena tentou argumentar, mas Eduardo não queria mais ouvir justificativas. Você vai sair desta casa amanhã, mãe, e não vai voltar até que esteja disposta a pedir perdão não apenas para mim, mas para Renata também. Mas quando Eduardo tentou entrar em contato com Renata para se desculpar e explicar tudo, descobriu que talvez fosse tarde demais. Ela não atendia suas ligações, não respondia mensagens, e quando ele foi ao quartel, foi informado de que ela estava suspensa aguardando um processo disciplinar. Processo disciplinar por quê? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Negligência no exercício da função, senhor. Não posso dar mais detalhes, respondeu o oficial de plantão. Eduardo percebeu que enquanto ele descobria a verdade sobre a conspiração, Renata estava enfrentando as consequências dela sozinha. A mulher que havia salvado sua filha estava sendo destruída profissionalmente por forças que ele poderia ter combatido se não tivesse sido tão cego e covarde. Agora precisava não apenas se desculpar, mas também lutar para limpar o nome dela e restaurar sua carreira. A questão era, depois de tudo que havia acontecido, Renata ainda conseguiria perdoá-lo. Eduardo sabia que uma simples ligação ou visita não seria suficiente para reparar o estrago que havia sido feito. Renata estava enfrentando o processo disciplinar mais sério de sua carreira, baseado em documentos que ele agora sabia serem falsificados. Mais que isso, ela havia sido traída por alguém em quem havia começado a confiar, alguém que deveria ter lutado por ela quando o mundo inteiro parecia estar contra ela. Eduardo precisava de um plano que não apenas limpe o nome de Renata, mas que também exponha publicamente a injustiça que havia sido cometida. O primeiro passo foi reunir todas as evidências que o investigador particular havia coletado. Documentos provando as falsificações, gravações de conversas comprometedoras entre Marques e outros conspiradores, depoimentos de pessoas realmente salvas por Renata que confirmavam sua competência e dedicação. Eduardo organizou tudo em um dossiê completo que seria impossível de refutar ou ignorar, mas sabia que evidências sozinhas não seriam suficientes. Precisava de um palco público onde a verdade pudesse ser revelada de forma que todo mundo visse. A oportunidade perfeita surgiu quando Eduardo descobriu que a cerimônia anual de formatura de novos bombeiros aconteceria na semana seguinte. Era um evento público, com presença de autoridades, mídia e famílias dos formandos. Tradicionalmente, alguma personalidade importante era convidada para fazer um discurso inspiracional. Eduardo usou sua influência e conexões para conseguir ser o orador principal da cerimônia, alegando que queria homenagear publicamente os bombeiros que haviam salvado sua filha.
Enquanto preparava seu discurso, Eduardo lutava com as próprias emoções. Alice continuava definhando, perguntando todos os dias sobre Renata. A menina havia começado a ter pesadelos novamente, sonhando com incêndios, onde ninguém vinha salvá-la. Papai, será que a tia Renata está bem? Será que ela sabe que eu sinto saudade dela? Perguntou na manhã da cerimônia, com os olhos cheios de uma tristeza que partia o coração de Eduardo. Hoje eu vou fazer tudo certo, princesa. Hoje papai vai consertar tudo, ele prometeu, abraçando a filha com força. Na manhã da cerimônia, Eduardo estava mais nervoso do que em qualquer apresentação empresarial que já havia feito. Não se tratava apenas de salvar a carreira de Renata, mas de reconhecer publicamente seus próprios erros e tentar recuperar a confiança da mulher que havia salvado sua filha e tocado seu coração. Ele havia ensaiado o discurso dezenas de vezes, mas sabia que quando chegasse o momento, as palavras teriam que sair do coração, não de um roteiro decorado. O auditório do quartel central estava lotado. Famílias orgulhosas dos novos bombeiros, autoridades municipais, representantes da mídia e veteranos da corporação ocupavam todas as cadeiras disponíveis. Eduardo pôde ver Renata sentada nas fileiras dos bombeiros ativos, parecendo menor e mais frágil do que se lembrava. Ela havia emagrecido e seu rosto mostrava sinais do estresse que estava enfrentando. Quando seus olhos se encontraram por um breve momento, Eduardo viu uma mistura de surpresa, dor e desconfiança que o fez questionar se ainda havia chance de reparar o que havia sido quebrado. O comandante Silva fez a apresentação de Eduardo com um sorriso forçado, claramente desconfortável, com a presença de alguém que poderia complicar seus planos. É uma honra receber Eduardo Santos, empresário de sucesso e pai de uma das crianças salvas por nosso corpo de bombeiros. Ele está aqui para falar sobre a importância do trabalho que realizamos. Silva esperava um discurso protocolar sobre heroísmo e dedicação, algo que engrandecesse a corporação sem causar problemas. Não fazia ideia da bomba que estava prestes a explodir. Eduardo se aproximou do microfone e por um momento ficou em silêncio, olhando para o público. Podia ver Renata na terceira fileira, Marques sentado entre as autoridades com um sorriso confiante e dezenas de rostos expectantes esperando suas palavras. Há 3 meses, começou ele, sua voz ecoando clara pelo auditório. Minha filha Alice quase morreu em um incêndio em nossa casa. Ela foi salva por uma bombeira de 25 anos que arriscou a própria vida para tirá-la das chamas. O nome dessa bombeira é Renata Silva, e ela está aqui conosco hoje. Um murmúrio percorreu o auditório. Alguns conheciam a história do salvamento, mas poucos esperavam que Eduardo fosse mencioná-la publicamente. Renata se encolheu em sua cadeira, claramente desconfortável com a atenção súbita. Eduardo continuou. Renata desobedeceu ordens diretas de seu comandante para salvar minha filha. Ela entrou sozinha em um prédio em chamas, porque sabia que cada segundo contava. Ela carregou Alice inconsciente por 2 andares e desceu uma parede de 15 metros usando equipamento de rapel. Foi o ato mais corajoso que já presenciei em minha vida. O auditório estava em silêncio absoluto agora. Eduardo podia ver Marques mudando de posição desconfortavelmente em sua cadeira e Silva com uma expressão de crescente preocupação. Mas depois desse ato heróico, Eduardo continuou, sua voz ganhando força, Renata Silva foi acusada de negligência e insubordinação. Documentos foram fabricados para fazer parecer que ela era uma profissional irresponsável. Depoimentos foram falsificados para destruir sua reputação. Uma conspiração foi orquestrada para acabar com a carreira da mulher que salvou minha filha. A explosão de vozes foi imediata. Repórteres pegaram câmeras e gravadores, autoridades cochichavam entre si e bombeiros olhavam uns para os outros com expressões de choque. Eduardo levantou a mão pedindo silêncio e continuou. Tenho aqui evidências completas dessa conspiração. Documentos que provam as falsificações, gravações de conversas, depoimentos reais de pessoas salvas por Renata Silva. E tenho também uma confissão a fazer. Eu fui usado como ferramenta nessa conspiração.
Permiti que plantassem dúvidas em minha mente sobre a mulher que havia salvado minha filha. Eduardo olhou diretamente para Renata enquanto falava as próximas palavras. Renata, você salvou o que tenho de mais precioso no mundo. E eu a traí quando você mais precisava de apoio. Permiti que meus preconceitos e medos fossem maiores que minha gratidão e meu coração. Estou aqui publicamente para pedir seu perdão e para garantir que a verdade sobre sua competência e dedicação seja conhecida por todos. O auditório explodiu em aplausos, mas Eduardo não havia terminado. Coronel Marques, disse ele, virando-se para onde o militar estava sentado, agora visivelmente pálido. Suas tentativas de destruir esta instituição e esta mulher extraordinária acabaram. As evidências de sua corrupção e falsificação de documentos já estão nas mãos das autoridades competentes. Marques se levantou como se fosse sair, mas encontrou 2 investigadores da Polícia Civil esperando por ele na porta. Comandante Silva, Eduardo continuou, agora olhando para o homem que havia perseguido Renata por anos. Sua participação nessa conspiração também está documentada. Espero que a corporação tome as medidas apropriadas para limpar sua própria casa. Silva estava com o rosto vermelho de raiva e humilhação, mas não podia fazer nada além de assistir ao desmoronamento de seus planos. Eduardo concluiu seu discurso olhando novamente para Renata. Bombeira Silva, em nome de minha filha Alice, em nome de todas as pessoas que você já salvou, e em meu próprio nome, peço que aceite nossas desculpas e que continue honrando esta profissão com sua coragem e dedicação. Você é uma heroína de verdade, e eu fui um tolo por demorar tanto para reconhecer isso publicamente. Quando Eduardo terminou de falar, o auditório inteiro se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Renata estava chorando, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Seus colegas a rodearam, abraçando-a e pedindo desculpas pelo tratamento que havia recebido. As autoridades presentes anunciaram imediatamente que todas as acusações contra ela seriam retiradas e que seria promovida ao posto de major, tornando-se a primeira mulher a alcançar essa posição no Corpo de Bombeiros da cidade. Mas o que mais emocionou Renata foi ver Alice correndo pelo corredor do auditório em sua direção, com o rosto iluminado de alegria. Tia Renata, papai falou a verdade sobre você para todo mundo. Agora todo mundo sabe que você é uma heroína de verdade, gritou a menina, se jogando nos braços de Renata. Foi nesse momento que Eduardo se aproximou, com lágrimas nos olhos e uma expressão de esperança misturada com medo de rejeição. Renata, Eduardo disse quando finalmente conseguiu se aproximar dela, depois que a multidão de colegas e autoridades terminou de cumprimentá-la. Sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo o que aconteceu, mas podemos conversar? Alice ainda estava agarrada ao pescoço de Renata, como se tivesse medo de que ela desaparecesse novamente. Renata olhou nos olhos de Eduardo e viu uma sinceridade e vulnerabilidade que nunca havia visto antes. O homem poderoso e controlado havia se permitido ficar completamente exposto diante de centenas de pessoas, arriscando sua própria reputação para limpar o nome dela. Acho que já conversamos o suficiente por hoje, Renata respondeu, mas sua voz não carregava mais a frieza dos últimos encontros. Você disse tudo o que precisava ser dito ali na frente. Eduardo sentiu o coração apertar, achando que ela estava rejeitando qualquer possibilidade de reconciliação. Mas então Renata sorriu pela primeira vez em semanas e completou. Agora é hora de começarmos uma conversa nova, não é mesmo? Os meses que se seguiram foram de reconstrução e redescobertas. Renata foi oficialmente promovida a major, tornando-se responsável por treinar a primeira turma de bombeiras mulheres da história da corporação. O programa que ela desenvolveu se tornou modelo para outras cidades, e sua história de superação virou inspiração para milhares de mulheres que sonhavam em seguir profissões tradicionalmente masculinas. Nunca deixem ninguém dizer que vocês não são capazes, ela dizia para as recrutas. A coragem não tem gênero, e o heroísmo mora no coração, não no corpo. Eduardo e Renata começaram a se conhecer verdadeiramente, sem pressões externas
ou preconceitos interferindo em sua relação. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos haviam perdido pessoas importantes cedo demais. Ambos dedicavam suas vidas a proteger outros, e ambos carregavam cicatrizes emocionais que só começaram a cicatrizar quando encontraram um no outro. Você me ensinou que coragem não é a ausência de medo, Eduardo disse durante uma de suas caminhadas no parque. É fazer a coisa certa mesmo quando estamos com medo. Alice floresceu como uma flor que finalmente recebeu água depois de uma longa seca. A menina voltou a sorrir, a brincar, a fazer planos para o futuro. Mais que isso, ela se tornou uma pequena defensora da igualdade, corrigindo colegas que faziam comentários sobre profissões serem de homem ou de mulher. Minha mãe Renata é bombeira, e ela é a pessoa mais corajosa do mundo, dizia com orgulho sempre que alguém questionava. A forma natural como ela havia começado a chamar Renata de mãe tocou profundamente tanto Eduardo quanto a própria Renata. O comandante Silva foi demitido e processado por corrupção e falsificação de documentos. Coronel Marques foi preso e seu esquema de especulação imobiliária foi completamente desmontado. Helena, após semanas de reflexão, procurou Renata para pedir perdão pessoalmente. Eu fui preconceituosa e cruel, admitiu a mulher mais velha, com lágrimas nos olhos. Deixei meus medos e preconceitos destruírem a felicidade de minha família. Você é uma mulher extraordinária, e Alice tem sorte de ter você como mãe. Foi um momento de cura importante para toda a família. O pedido de casamento aconteceu de forma simples e perfeita. Exatamente como Renata sempre havia sonhado, sem saber que sonhava. Eduardo apareceu no quartel durante um dos treinamentos de Renata, com as novas recrutas, carregando Alice e um buquê de flores simples. Major Silva, ele disse formalmente, fazendo todas as bombeiras rirem, gostaria de solicitar uma licença permanente para roubar seu coração. Alice correu para Renata com uma pequena caixa nas mãos. Tia Renata, papai quer saber se você aceita ser minha mãe para sempre, disse a menina, entregando o anel de noivado. A cerimônia de casamento foi celebrada no próprio quartel, com bombeiros formando uma guarda de honra com mangueiras de incêndio. Renata usou um vestido simples, mas elegante, e Eduardo trocou o terno caro por um uniforme de bombeiro honorário, que a corporação havia feito especialmente para ele. Alice foi a dama de honra mais orgulhosa do mundo, espalhando pétalas de rosas pelo chão e anunciando para todos os convidados que agora tinha a mãe mais corajosa de todas. A cerimônia foi simples, emocionante e completamente livre dos protocolos sociais que haviam quase separado o casal. A lua de mel foi passada não em resorts caros ou destinos exóticos, mas em uma casa simples na praia, onde os três puderam finalmente relaxar e se conhecer como família de verdade. Eduardo ensinou Alice a fazer castelos de areia, enquanto Renata lia livros sobre maternidade e planejava como equilibrar sua carreira com seu novo papel. Nunca pensei que seria possível ser tão feliz, Eduardo confessou uma noite, observando Renata e Alice brincando na água. Nunca pensei que existisse um amor assim, Renata respondeu pegando na mão dele. 2 anos depois, o Instituto de Treinamento Bombeiras Renata Silva havia formado mais de 200 mulheres bombeiras em todo o país. Renata havia escrito um livro sobre sua experiência que se tornou best-seller, inspirando milhares de mulheres a lutarem por seus sonhos. Eduardo transformou parte de sua empresa em uma fundação que financiava equipamentos para corpos de bombeiros em cidades pequenas. E Alice, agora com 10 anos, já dizia que quando crescesse seria bombeira como a mãe. A família havia crescido também. Renata descobriu que estava grávida durante uma cerimônia de formatura de uma nova turma de bombeiras. Quando contou para Eduardo e Alice, os três choraram de alegria abraçados. Agora vou ter um irmãozinho ou irmãzinha para ensinar a ser corajoso, Alice disse, beijando a barriga ainda pequena de Renata. E eu vou ter mais uma pessoa para amar e proteger, Eduardo completou, segurando as 2 mulheres de sua vida nos braços. Naquela noite, enquanto Eduardo e Alice dormiam tranquilos, Renata ficou acordada por alguns minutos, olhando para a foto do pai,
que agora ocupava um lugar de honra na sala da nova casa da família. Pai, eu consegui, sussurrou ela. Não apenas me tornei a bombeira que você sonhou que eu fosse, mas também encontrei uma família que me ama exatamente como sou. Obrigada por me ensinar que coragem é sobre proteger quem amamos, não sobre provar alguma coisa para quem não nos entende. E assim, a bombeira corajosa que havia salvado uma menina das chamas descobriu que, ao fazer isso, havia salvado não apenas uma vida, mas 3 corações que precisavam desesperadamente encontrar um caminho de volta ao amor, à esperança e à felicidade. Às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais difíceis, e às vezes salvar alguém é apenas o primeiro passo para salvar a si mesmo. E assim chegamos ao final dessa história, que nos mostrou que a verdadeira coragem não está em nunca ter medo, mas em fazer o que é certo mesmo quando tudo parece estar contra nós. Renata nos ensinou que às vezes precisamos atravessar o fogo para encontrar nossa luz, e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando esse caminho passa por chamas literais e metafóricas. É incrível como vocês continuam acompanhando essas narrativas que crio com tanto carinho. Cada amei, cada sugestão, cada relato de como a história tocou, vocês me dão força para continuar criando essas narrativas. Se vocês tiverem sugestões para novas histórias, fiquem à vontade para compartilhar nos comentários. E não esqueçam de me contar de que cidade vocês estão nos assistindo. Amo saber de onde vem esse carinho todo. Se preferirem, podem só deixar um amei, que já fico feliz demais. Não esqueçam de deixar aquele like se gostaram da história, se inscrever no canal para não perder nenhuma nova narrativa e ativar o sininho para serem avisados sempre que uma história nova chegar. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.